teorias. Essa parte aqui é altamente um pouco devagar aqui. Pelo que eu vi das partes de quem estava fazendo prova, era a que era mais difícil, né? Porque realmente você entender esse arcabouço, assim, estudando um ano sem ninguém explicar. E eu aqui, na verdade, não estou explicando para vocês, estou dando uma aula. Eu não estou tirando as dúvidas. Mas vamos lá. O livro ele gosta de falar do sistema internacional, né? Que aí você usa a perspectiva do indivíduo, do Estado, e você pode ver. Fred, eu nem toquei aqui, cara. Camila. Então tem essas diversas perspectivas que eu posso estudar as teorias das relações internacionais. Como o livro, aquele que confecciona a prova, ele está ignorando aqui o indivíduo, certo? Então eu acho que isso aqui não tem muita importância. Tá? Eu vou fazer só esse comentário aqui que é o sistema internacional. Ele pode ser, a teoria das relações internacionais, ele pode ser visto aqui do sistema internacional, estudado da perspectiva das alianças, das organizações intergovernamentais, das corporações multinacionais, tá? Das normas e regras internacionais, ou aqui do segundo ciclo, que é o Estado, o governo, né? Grupos de interesse nacional e economia, isso tudo fica ali interferindo com o Estado, certo? Ou ainda do ponto de vista do indivíduo, que não é o... que eu acho que não é o caso de vocês na prova, tá? Essas são as duas principais, né, teorias, né, que é o realismo, o neorrealismo, uma nova interpretação do realismo, não tem muita diferença, e o liberalismo, o institucionalismo, ele é um liberal, certo? Então, tem seus debates, principalmente isso aqui é principalmente até ali o período entre guerras, isso aqui é depois da Segunda Guerra Mundial, certo? E apareceram outros, né? Não tanta influência, mas que servem em algumas situações, conseguem explicar algumas situações que ocorrem nas relações internacionais. Que são as perspectivas radicais, normalmente ligadas ao marxismo. Vamos lá, né? E o construtivismo, que é de período mais recente, que eu nem cheguei a estudar, como estudava relações internacionais, mas que vem aparecendo como uma evolução das duas primeiras. Realismo. Essa aqui é a mais fácil de entender. Certo? Lembra-se daquele que eu falei, que eu comentei que não tem uma... ali nas relações dos Estados não tem uma autoridade supranacional? A ideia é principalmente ligada ao realismo. Então, os Estados competem entre si, eles brigam entre si, eles têm valor jurídico internacional igual, tá? Mas eles se diferenciam no seu poder. Certo? Existe a ideia do self-help, que ele só pode contar consigo mesmo. Então, o Estado, como ele pode até se aliar com alguém na ideia realista, mas para no final para se proteger. E no final pode ser que o Estado abandone ele, como aconteceu, como a gente comentou aqui agora, que os Estados Unidos abandonaram a Inglaterra, o Reino Unido e a França lá na situação do canal do Suez. Os dois estavam buscando lá agregar mais poder, tomaram uma zagaiada dos Estados Unidos. Eles achavam que podiam contar lá com o seu olhar e não contaram. Certo? Então, os Estados existem em um sistema internacional anárquico. O sistema internacional anárquico é essa ausência de autoridade supranacional, supraestatal. O Estado é ator unitário e são atores racionais. Tá? Então, quando se olha ali para o Estado, ele é unitário, tudo bem, e acredita-se que todas aquelas decisões que o Estado toma são racionais, frutas racionais dentro de uma lógica qualquer, certo? Que promova determinadas respostas. Então o realismo ele é muito simples de entender.
Por isso que ele é mais fácil de assimilar. Tá? Cada Estado baseia suas políticas em uma interpretação de seu interesse nacional, que é definido em termos de poder. Então, o Estado ele projeta como que ele vai aumentar o poder, aquilo ali se torna seu interesse nacional, certo? Aqui nós tivemos isso, que era os nossos objetivos nacionais, algumas décadas atrás, certo? Que é o interesse nacional, que você aponta, coloca ali na sua frente e você parte naquela direção. Tá? E no final, é para garantir a sua sobrevivência, que é para garantir o aumento do seu poder. Os Estados só podem contar consigo mesmos, ele faz o acúmulo de poder e o sistema internacional é entendido como anarco, estou repetindo lá, né? Pela disputa de poder, várias vezes. Bem, o primeiro tratado, vamos chamar assim, é o já citado aqui, é a história da Guerra do Peloponeso, que ali tem o mundo bipolar entre Esparta e Atenas, que foi escrito por Tucídides. Outras obras de interesse é o Príncipe de Maquiavel, tá? Que o governante deverá fazer tudo para garantir a sobrevivência do seu Estado. Ele escreve nessa direção, não exatamente com essas palavras. O estado de natureza, que é o conceito trazido por Thomas Hobbes, no livro Leviatã, certo? Só para lembrar que o Leviatã é aquele ser enorme, certo? Que tomaria, a qual o indivíduo passaria toda a sua, passaria toda a responsabilidade do seu viver, que seria um bicho cheio de tentáculos, que deveria ser o Estado, né? Temos a política internacional oriental, ele não é profundamente realista, mas ele traz esse conceito aqui, realista, do equilíbrio de poder, certo? E temos essa obra aqui de teoria das relações internacionais, o livro é esse mesmo, Teoria das Relações Internacionais, tipo Kenneth Waltz, que é um neorrealista, que ele não dá tanto, ele dá uma importância maior à estrutura do sistema internacional, e não, ele relega ali um pouco o papel do Estado, ele se preocupa mais em estudar o sistema internacional, como ele está montado, que dali ele vai tirar suas conclusões sobre as relações entre os próprios Estados. Você quer também um conceito, eu coloquei porque está analisado lá, né? Mas é o conceito da adesão, né? O bandwagoning, que nem o inglês, que nem aquele britânico perfeito que tem aqui. Certo? Mas a ideia, é o conceito da adesão, que ameaça o emprego efetivo da força de forma periódica, faz com que estados ameaçados adiram. Isso mesmo? Licença, Fuzila Naval tem licença poética, comandante do 3º Batalhão, então, o seu comportamento. A lógica é que quanto mais poder você tiver, mais poder você receberá. Tá? Foi o caso lá da Líbia de 2003, certo? Que uma marca d'África antes já tinha sido atacada uma vez pelos Estados Unidos. E antes das ameaças dos Estados Unidos e dos outros países europeus contra a Líbia, ele resolve abrir mão do terrorismo e fazer todas as concessões necessárias para não ser mais atacado. Então a adesão funciona nesse caso. Ah. Passando ao liberalismo. Bem, o liberalismo é aquela ideia da paz, né? Então, a gente acha que seria ali a associação do raiz e Nutella, né? Então lá, o realismo, a melhor forma de raciocinar. O realismo, enquanto o realismo é raiz, né? O estudo de relações internacionais raiz. O liberalismo é o Nutella ali, que é a paz, certo? Então, eles fazem uso das tradições filosóficas que postulam que a natureza humana é essencialmente boa, tem raízes iluministas e, em geral, os Estados cooperam e seguem as normas e procedimentos internacionais, objetos do consenso geral. O realista, eu só vou me aliar a outro Estado, eu só vou cooperar com outro Estado para aumentar o meu poder. Na visão deles, não. Isso aí
eu vou buscar o consenso geral para manter a paz. Tá? Então, aqui, para os liberais, há uma tendência dos Estados a colaborarem, para os realistas, a colaboração advém da necessidade de aumento do poder. Vem aqui do idealismo wilsoniano, aquele discurso dos 14 pontos, lá que criou a Liga das Nações, também comenta que os tratados, não deveriam mais haver tratados secretos, que formaram as alianças que levaram, que acabaram resultando na Primeira Guerra Mundial. Tem um depósito de fé no direito internacional. Ora, aqui, lembrando que eu não tenho uma... Aí aqui surge a primeira crítica. Como eu não tenho uma autoridade supranacional, aqui eu tenho a polícia, né? Esquece que é Brasil, tá? Esquece que é Brasil. Estou na Alemanha. Atravessei atravessei a rua fora da faixa do pedestre. Vai ter um policial ali que vai vir, multa ou alguma outra atividade coercitiva, né? Que já vai ver brasileiro fazendo isso, não tem jeito, dá-lhe logo certo? Então, ali eu tenho uma autoridade que é do governo, tá? Que instituiu ali o policial para me cobrar que eu siga as regras. No sistema internacional anárquico, como não tem essa autoridade que faça cumprir a regra, certo? Então, uma autoridade supranacional que faça cumprir a regra, então isso aqui acaba se tornando uma crítica dos realistas. Como é que eu vou fazer cumprir o direito internacional? Então, normalmente os Estados cumprem porque é um consenso, porque pode haver alguma outra forma de prejuízo. Mas não é a forma de prejuízo que eu tenho com essa interpretação com esse problema do policial aqui que eu estou comentando. É uma ideia de colaboração entre os Estados, certo? E esses são os teóricos aí que alimentam o ideal liberal, né? O Montesquieu que fala que o homem tem natureza boa, os problemas acontecem a partir do ingresso na sociedade civil. Tá? O Kant ele admite a anarquia internacional, mas ele diz que pode ser superado por meio de algum tipo de ação coletiva. Então, os Estados se acordam entre si. E já comentado aqui pelo Woodrow Wilson, que é a inclusão a criação dos mecanismos de segurança coletiva. Ele criou lá, comentou no texto que criou que criou a Liga das Nações, chama-se Carta, tá? O texto que criou a Liga das Nações, ele cria esse mecanismo, mas esse mecanismo, como ele não tem nenhum poder executivo para fazer cumprir, então acaba morrendo esse poder aí proposto pelo Woodrow Wilson. Ainda temos o Keohane, mais recente, né, que fala do institucionalismo liberal. Que fala que o institucionalismo liberal é a criação de instituições internacionais na qual os Estados possam colaborar entre si. E ele observou o seguinte, que normalmente quando você tem uma associação de Estados em algum campo, acaba havendo o desbordamento, o spillover, como é que ele fala que é o spillover? Derramamento para outros campos, né? Então, se eu tenho uma cooperação técnica inicial em algum campo, ela pode evoluir para alguma evolução em algum outro campo, já que você está estabelecendo laços com aquele país, certo? Com aquele outro estado. Então, esses estados vão colaborar ali em alguns outros campos. Isso aí, quando a gente vê a União Europeia, isso aí fica bem característico. Tá bom? Sim? Funcionalismo. Funcionalismo. Mas é o funcionalismo que está escrito no livro. Tá? Ó, tanta ideia que eu já... Mas também ele faz parte, certo? Que o ano também é considerado liberal. Tá? Bem, temos a criação de foros para colaboração, né, que é o União Europeia é um exemplo, que pode levar para o fundamento da colaboração nos outros campos. E ainda, curioso falar aqui do Francis Fukuyama, né, que às vezes é citado aí, que o fim da história, como sua obra, o fim da história, ele escreveu, depois ele abandonou essa ideia, e como chegou, o que é o fim da história? Como tinha se chegado ao fim da Guerra Fria, com a emersão de uma única potência hegemônica e a vitória do liberalismo, né,
no mundo, não haveriam mais revoluções, não haveriam mais discordâncias no mundo, então a história prosseguiria na sua mesmice para frente a partir daquele momento. Tá? Então isso tudo foi uma grande mentira que foi idealismo mesmo. Né? Então aconteceu, não, a história não acabou, os conflitos continuam existindo, então até surgem outros. A ideia de briga lutas entre culturas diferentes, certo? Acabam aparecendo depois em oposição a essa ideia de subsistência. Vai ser comentado aí na frente, tá? Temos a teoria radical, que isso já existe na economia. Os atos de indivíduos são determinados em grande parte da classe econômica que pertence, então ele traz essa ideia da estratificação, certo? Então, principalmente os marxistas, né, ele vê tudo como uma luta de classes. Então, eles enxergam o sistema internacional como aqueles que controlam o poder, né, controlam os meios de produção, controlam os principais recursos financeiros no mundo, e aqueles que são os países subdesenvolvidos ali tentando emergir, mas são sempre controlados por esses países desenvolvidos. Tá? O Estado, na visão deles, o Estado é um agente do capitalismo internacional, ele tenta sempre subverter essa ideia através da revolução. O sistema internacional não é ideia, mas tenta subverter essa ordem através da revolução, e isso ele leva também para as relações internacionais. O sistema internacional é altamente estratificado, dominado pelo sistema capitalista internacional. E o imperialismo leva à rivalidade dos países desenvolvidos. Então, o capitalismo poderia acabar consigo mesmo, então ele tenta explorar isso, essa rivalidade, no qual haveria os países desenvolvidos se consumindo. Tá? O principal ideólogo Karl Marx. Também surge algumas teoria radical, parece alguns ideais contemporâneos, né? E principalmente teóricos de dependência, que atribuem importância primária ao papel desempenhado pelas corporações multinacionais. Elas atuam nos estados para que os estados atendam os seus interesses na busca de novos recursos econômicos. Então, corporações multinacionais de bancos internacionais com sede de países desenvolvidos exercem controle fundamental sobre os países em desenvolvimento. Controle financeiro. Tá? Então temos esses. Aqui tem o FHC também no meio, né? Raul Prebisch, Enzo Faleto, que acredito que são poucas opções daqueles que dispõem nos estados que estão na periferia. Então, a princípio, não há como romper, eles não entendem que haja possibilidade de rompimento. Embora isso tenha acontecido, alguns países que eram subdesenvolvidos hoje conseguiram um nível de desenvolvimento razoável, o caso até da China que está conseguindo reverter, né? Inverter a lógica. Mas isso foi quando o Fernando Henrique escreveu, coisa de 20 anos atrás, a China não era o que é hoje. Tá? Temos os construtivistas, que é mais recente, né? Eles argumentam que as estruturas fundamentais do sistema estatal são de caráter não material, tá? Mas intersubjetivo e social. Então ele não dá grande importância ao poder, né? Quer dizer, ele dá importância ao poder, mas ele acredita que o principal é o que aquela cultura, aquele povo ali, aquele governante, aquele núcleo de governança, ele considera. Tá? Então não é a racionalidade prevista lá pelo realismo, é como está se conduzindo a governança daquele país. Os interesses estados não são fixos e sim maleáveis em constante transformação. Então, as influências, né, podem atuar sobre aqueles governos e podem levar os estados a tomar diferentes medidas em diferentes contextos. Nos mesmos contextos e períodos diferentes. Traz retorno às questões fundamentais, entre elas a natureza dos estados, com soberania, identidade e cidadania. Então aquilo lá, ele questiona, comentei já aqui, a ideia de soberania lá, nada se faz dentro do Estado. Mas a moça lá, ela comentou que o conceito de soberania, ele é mutável com o tempo e atende
ao interesse daquele que controla o sistema internacional em determinado período. Tá? Então, hoje a soberania é relativizada, por exemplo, com a questão dos direitos humanos. Se houver a violação dos direitos humanos, aquele Estado onde há violação, ele pode sofrer interferência de um Estado externo, com uma clara negação do conceito anterior que a gente viu lá em Westfália. Lá, por questões religiosas, eu não poderia mais interferir no outro Estado. Aqui, por causa dos direitos humanos, eu posso interferir, mas não são coisas próximas. Tá? Então, temos isso. E aqui eles consideram o poder importante, tá? Mas não da mesma forma que os realistas, e o sistema será anárquico se os seus componentes não se identificarem entre si. Tá? Então, olha, se nós acordamos sobre determinado... O que isso quer dizer? Se eu acordo com você, eu tenho o mesmo entendimento que você, como deve funcionar aquele sistema, certo? Então não há como dizer que o sistema é anárquico, porque nós vamos ter comportamentos semelhantes e eu vou esperar determinados comportamentos de você. Nós, por exemplo, nós vivemos no sistema militar, certo? Eu tenho expectativas que vocês me respeitem, porque eu sou mais antigo que vocês, por exemplo, certo? Então, como nós nos identificamos como militares, entre nós, então eu tenho esse tipo de expectativa. Tá? Então não há anarquia. Eu não preciso colocar uma autoridade externa aqui para ficar controlando a gente. O exemplo militar não foi muito legal, porque já tem um envolvimento militar, mas a ideia é, eu não preciso colocar um agente externo para ficar controlando a gente. Sabe? Bem, dão grande importância ao poder das ideias, da cultura e da linguagem. E indivíduos inseridos em coletividades forjam, moldam e mudam a cultura por meio de ideias e práticas. Tá? Então, aquele tipo de comportamento adotado ali, ele vai ser considerado na atitude que aquele Estado vai ter. Certo? É aqui que fica aquela ideia que democracias não entram em confronto com outras democracias. Estados de interesse naturais são frutos de identidades sociais desses atores. Esses objetivos de estudo são as normas e práticas de indivíduos e coletividades. Né? Aquelas ideias que eu comentei antes são as mais importantes. Tá? Isso aqui já é mais fosco. Tá? Comentando aqui agora o sistema internacional. Então, falando aqui do gealista, aqui agora eu vou começar já a correr mais. Porque todos esses conceitos já foram comentados antes. Certo? E acho que vale a pena agora só fazer uma passada reforçando as ideias que surgiram antes. É como se eu estudasse relações internacionais a partir do sistema internacional. Do ponto de vista dos realistas, o sistema é um agrupamento de unidades, né? Objetos ou partes unidos por alguma forma de interação regular, isso aqui vale para todos os estudos de sistema. Para realistas, o sistema internacional é anárquico, não caótico, mas não existe uma hierarquia geral, não há nenhuma autoridade acima do Estado. O Estado é soberano, já comentado. Quanto aos polos de poder, isso aqui é importante, tá? Existem, para esse autor, adotado existem três conformações do sistema internacional: o multipolar, o bipolar e o unipolar. Tá? Existe até a teoria do unimultipolar, que está escrito até no outro livro que era adotado anteriormente, mas fica só com esses três aqui: multipolar, bipolar e unipolar. Tá? Qual é a situação do multipolar? É aquele conceito das nações, conceito europeu, certo? Que nós tínhamos lá na Grã-Bretanha, França, Áustria, Rússia e Rússia no século XIX. O bipolar clássico é o da Guerra Fria, mas vocês também podem enxergar lá na Guerra do Peloponeso, certo? E o unipolar, que é os Estados Unidos logo depois do fim da Guerra Fria. Tá? Há uma ideia que isso está perdurando ainda no unipolar, porque os Estados Unidos ele é o principal poder econômico, principal poder militar, certo? Mas pode haver uma mudança.
pode haver uma evolução para um multipolar. Tá? Que pelo menos três ou mais potências se organiza o sistema internacional para atrair os outros estados à sua volta. Tá bom? Bem, o sistema bipolar é tido por Walsh como mais estável. Ambos os lados são capazes de moderar a utilização de violência por parte do outro, absorver possíveis mudanças estabilizadas que ocorram da utilização da violência. Para que rolane no sistema unipolar, o hegemon arcará com o ônus de se impor unilateralmente, mesmo se necessário. Tá? Então, se eu tenho um sistema unipolar, os Estados Unidos, logo depois do fim da Guerra Fria, ele bancava, ele ia, de vez em quando ele continua fazendo isso, ele vai onde ele quer, ele torce as leis para poder atender, para poder fazer cumprir os seus interesses nacionais. Tá? Isso foi na Guerra do Iraque, que ele torceu lá um entendimento da resolução da ONU, ele passou a ideia que havia armas de destruição em massa, mas ele foi e retorceu a lei para poder ir lá, certo? Quando tem mudança no número de atores principais ou na posição relativa de poder, eles podem usar mudanças fundamentais do sistema. Então, quando tem uma emergência de alguma... por exemplo, tem duas potências, né? Vamos dizer lá, França e tinha, basicamente, lá na Europa, tinha França, Europa e os dois impérios, o Império Austro-Húngaro e o Turco Otomano. Com a emergência da Alemanha, certo? Eu tive uma desestabilização daquele sistema estabelecido, que chegou a provocar ruptura, já comentada aqui, que chegou à Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, quando tem uma potência emergindo, é uma desestabilização do sistema internacional, então tem um risco de ocorrência de uma guerra. Tá bom? Esse foi o caso da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial o Japão também, né, que queria lá romper o equilíbrio do poder no Pacífico, tentaram romper o sistema internacional estabelecido naquela época. Tá bom? Bem, o sistema internacional do ponto de vista liberais. Há uma interdependência entre atores numa ordem internacional e um institucionalismo neoliberal são as principais ideias. Tá? Interdependência entre atores, ordem internacional e institucionalismo liberal são as principais ideias do sistema internacional pensado pelos liberais. Certo? É regido por regras e princípios básicos. Tá? O sistema internacional também é anárquico, certo? Mas só que ele entende que os estados tendem a colaborar e, no caso de formação de instituições internacionais, no caso que seria a institucionalização das relações entre os estados, há uma tendência a aumento cada vez maior dessas relações que estabilizariam as relações entre os estados. Atores, estados, instituições governamentais internacionais, organizações não governamentais, corporações multinacionais e atores estatais são os elementos que compõem esse sistema internacional do ponto de vista dos liberais. Há uma baixa probabilidade de mudança radical, mas pode ocorrer, que é o caso das guerras. Eles querem evitar as guerras, mas entendem que as guerras podem continuar ocorrendo. Tá bom? A estrutura do sistema internacional é descrita pelos radicais em termos de estratificação. Tá? Já estou falando dos radicais. Falei aqui que tem a parte dos estados que dominam o sistema internacional e aqueles que estão ali no nível abaixo, como controlado como o proletário, né, e aqueles donos dos meios de produção. Tá bom? Então ele traz para o estudo de relações internacionais esse pensamento. Já o construtivismo, o sistema internacional, aqui são vários construtivistas, não é um único, né, então se comenta alguns autores. No caso aqui da Martha Filimon, identifica pelo menos 4 ordens internacionais. Uma ordem que era regida pelo equilíbrio, de equilíbrio até o século XVIII, isso do ponto de vista dela. Uma ordem de concerto, no século XIX, o sistema de esfera de influência, em grande parte dominou o século XX, lá que é o mundo bipolar.
Tá? E após o término da Guerra Fria, uma nova ordem e evolução, que está em evolução. Os objetivos são a promoção da democracia liberal, do capitalismo e dos direitos humanos. Esse jovem aí que eu gostaria de comentar, né? O Samuel Huntington, ele não é construtivista, não é nada, mas ele entende que é civilizações, né? O choque das civilizações, que seria a civilização ocidental, a árabe, então elas, devido às suas diferenças culturais e de formação, elas tendem a entrar em conflito entre si. E que ele escreveu logo depois do Fukuyama, né? Que seria o fim da história. Ele falou assim: meu amigo, você está errado. Então esse livro é muito contestado porque na sua ideia, as civilizações, assim chamadas por ele, sempre estarão em conflito. Tá bom? Tá, ele classifica esses confrontos como civilizacionais e postula que não havia um sistema internacional único compartilhando com a cultura e tradições comuns, mas diferentes sociedades ou civilizações. A variedade daria origem ao conflito internacional. Então, enquanto não houver uma cultura, uma civilização dominante, certo? Plenamente dominante, nós estaremos fadados a viver em conflito. Certo? Passando agora às noções de Estado, né? Essas são as 4 condições jurídicas para que nós consideramos que o Estado existe. É claro que elas são levemente flexibilizadas para algumas situações. Comenta-se que deve ter o mais curioso aqui para vocês fixarem na cabeça, mas que o Estado Vaticano ele é chamado de Estado, mas ele tem que ter um povo nato lá. Né? Como nasce alguém no Vaticano, eu não sei, né? Não pode, né? Então, assim, são os quatro conceitos. O Estado deve ter uma base territorial com fronteiras definidas em termos geográficos. Isso é lá de Westfália, né? Os tratados de Westfália. Dentro de suas fronteiras deve residir uma população estável. É claro que você vai ali na Península Arábica, você tem, na Península Arábica, no deserto do Ogaden, você tem populações que são itinerantes, né? Elas são nômades, que vão de um estado para outro, então, mas elas são consideradas hora de um estado e hora do outro, e as fronteiras são permeáveis e se permite isso. Nós tínhamos aqui o caso dos índios, alguns índios que iam no Peru e Brasil, temos populações de índios que vão de um lado para o outro, mas são considerados nossos povos, ora nossos povos e ora povos dos peruanos. Né? Como se fecha essa contagem, eu não sei. Dentro de suas fronteiras deve residir uma população estável, já comentado, deve haver um governo ao qual essa população deve obediência. Então tem que ter um governo legitimamente reconhecido pela população. Tá? Não adianta eu chegar, bater no peito e dizer que eu vou governar, certo? Tem que ser reconhecido por vocês como seu governante, certo? Então alguns mecanismos são criados aqui no Brasil, a eleição, tá? Para que eu possa ter um governo legitimamente constituído. E o Estado tem de gozar do reconhecimento diplomático dos demais Estados. Então é curioso que o Estado, para ser Estado, ele tem que ser reconhecido pelo outro Estado como Estado. Certo? Isso nos traz algumas vantagens. Por exemplo, se a população anormal do Brasil resolver dizer que aquele parte do território, a autodeterminação dos povos, que é uma desgraça isso, mas faz parte, apaga essa parte do vídeo. Mas, enfim, ela leva a diversos conflitos, então é uma coisa que tem que ser muito bem explorada, mas ela tem que ser tratada com cuidado, porque você, no final, essa autodeterminação pode ser manipulada para que se gerem determinadas situações que levem a independência de determinados territórios. Tá? Nós que vivemos hoje, nós vivemos lá no Tonelê, a nação indígena, né? A gente ouvia o pessoal que trabalhava na região amazônica falando sobre isso. Então, o exército lá ia lá para tentar. As nossas operações, nossos assíduos são em parte para fazer que as populações se identifiquem com a gente, certo? Então tem isso. Então,
Bem, mas voltando aqui, o Estado tem de gozar reconhecimento diplomático de outros Estados. Se alguém resolve se tornar independente, então ele só será independente de fato se houver reconhecimento por parte de outro Estado. E às vezes há uma... Só lembrando aqui o caso do Brasil, que nós, quando nos tornamos independentes, nós ficamos ali um tempo sem ser Estado, né? Nós só fomos reconhecidos primeiro pelos Estados Unidos. Portugal não tinha interesse em nos reconhecer, claro, né? Então ficou-se um tempo ali a gente pagando, dando dinheiro para Portugal, nos submetendo na Grã-Bretanha, até que nós finalmente fomos reconhecidos, mas aí a gente fomos devidamente entubados, né? Mas conseguimos obter o reconhecimento. Tá? Bem, a Palestina, por exemplo, são casos que são as exceções, né? Mas há alguns que reconhecem o Estado da Palestina, mas ela por muito tempo não dispõe de base territorial para existir, mas ela é reconhecida como Estado. Como tem já os casos de populações nômades, problema de falta de reconhecimento por parte de outros Estados. Não sei como é que está Taiwan agora, né? Mas Taiwan tinha interesse em não ser reconhecido. A China continental trata Taiwan como uma província revolta, né? Uma só China. Uma só China. Isso. Ela faz, então, teoricamente, os Estados Unidos vendem armamento para ela, um terror, mas há um entendimento que não é uma parte independente da China, né? Então é só uma província rebelde que está sendo que se mantém desta forma. Então talvez o não reconhecimento seja de interesse de determinados territórios para não serem reconhecidos como independentes. Porque se o dia que você reconhecer como independente, a China vai lá, não, você sinto muito para você, perdeu. Criar um problema. E o governo não é reconhecido pelo povo. Tá? Então, de vez em quando há movimentos de subversão que tentam derrubar os governos, ou o governo foi posto legitimamente, como até o caso do Egito, né? Que em algum momento lá a população não mais se identificava com aquele governante e tirou o Mubarak, teve aquele caos todo ali, fruto aí da Primavera Árabe. Bem, aqui entra o conceito de nação, tá? É um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de características. Quais são essas características, comandante? Pode ser características históricas, de compartilhamento de alguma situação histórica que eles trazem, que eles identificam como iguais, né? como o mesmo grupo, não como iguais, mas como o mesmo grupo, uma herança comum. Tá? Pode ser língua e cultura. No Brasil, é língua e cultura. A nação brasileira é formada principalmente pela língua e cultura, porque se você for ver, nós temos formações diversas. Origem europeia, origens nativos, origem africana, tá? Origem oriental. Então aqui o que nos une é a língua e a cultura. E hoje os costumes também. Mas